Estar mais um Tadel aqui, essa reunião tão importante. E eu vou pedir para quem está entrando se apressar para sentar, por favor, para que nós possamos ter concentração total naquilo que o Espírito Santo tem para falar. Amém. Eu quero te pedir mais uma vez, assentado mesmo, se você fechar os teus olhos, oferece teu coração agora diante de Deus, aberto para receber a revelação que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Eu peço que você ore por mim também, para que a palavra de Deus seja liberada com graça, com unção, com liberdade. Então, por favor, feche os seus olhos agora e comece a interceder, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso. Ó Deus, onde a Tua igreja, Senhor, em unidade se levanta, Pai, sobre a terra, Senhor, para declarar: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu te agradeço, ó Deus, por esse Tadel, pela quantidade de líderes poderosos que o Senhor tem levantado aqui, Senhor, ó Deus, em todas as cidades, ó Pai, onde a igreja está se espalhando. Te agradeço tremendamente. Eu peço, ó Deus, que nessa noite o Senhor venha com revelação, Senhor, com unção sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, precisamos deste alimento, Senhor, nesta noite. Eu te peço no nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Jesus. Queridos, eu vou procurar ser bem rápido aqui, por causa do tempo. Nosso tempo no Tadel é um pouco mais curto, porém, o assunto que eu quero falar é um assunto tremendamente importante. Como eu disse para os irmãos já na semana passada, o que nós temos ministrado é algo que o Espírito Santo tem trazido no nosso coração, tem queimado no nosso coração, e nós sentimos a necessidade que a igreja tem esse mesmo calor, esse mesmo ardor no coração com relação a essa palavra. Então eu quero comunicar com vocês aquilo que o Espírito Santo tem comunicado conosco, aquilo que está ardendo no nosso coração. E eu sei, não por minha causa, é a palavra de Deus. Aliás, essa parte da palavra eu preciso fazer justiça, que eu vou ministrar aqui. Eu aprendi com o pastor Eibe, ouvi uma ministração dele nesse assunto, e calhou de ser muito próximo daquilo que Deus estava falando conosco. Então muitas coisas que eu vou falar aqui, se você ouvir a palavra do pastor Eibe a respeito de koinonia, você vai ver que eu aprendi com ele. Não tenho nenhum problema de dizer isso, porque eu não sei nada de mim mesmo. Tudo que nós temos recebido da liderança que Deus tem nos dado, dos discipuladores que Deus tem nos dado, nesse mover de unidade com a igreja. Isso é maravilhoso, nós podemos aprender uns com os outros. Mas isso é algo que eu quero, de todo o coração eu digo isso, eu quero repartir do meu coração para o seu coração. Eu creio que Deus está nos levando, a igreja tem caminhado de uma forma maravilhosa, nós temos visto um crescimento tremendo, mas eu creio que Deus está nos levando a mudar de fase. E como o pastor Cleiton já disse aqui, e eu sei que ele foi inspirado por Deus, que nós estamos no tempo da aceleração. Há muitas coisas que Deus quer fazer no Brasil e no mundo. Eu quero inclusive aproveitar aqui e pedir para os irmãos que continuem intercedendo por nós. Deus tem colocado sonhos imensos no nosso coração, e muitas vezes eu já cheguei diante de Deus e falei: Deus, o Senhor tem certeza que é isso mesmo? Será que eu não estou fabricando nada do meu coração? Mas dia após dia Deus tem confirmado os projetos que Ele tem para nós como igreja ao redor do mundo. Irmãos, as nações estão carecendo, estão gemendo para receber aquilo que nós temos recebido de graça, e Deus está nos levantando para espalhar e se mover por todas as nações. Enquanto você está trabalhando, discipulando, multiplicando célula, você está se preparando e também preparando os obreiros para a última colheita, porque antes do fim, a Bíblia diz que o evangelho do reino vai ser pregado por testemunho a todas as nações. Quando a Bíblia diz isso, queridos, não é simplesmente um evangelho teórico, onde alguém fala o que Jesus fez, mas o evangelho por testemunho fala sobre uma intimidade com o Espírito Santo, uma conexão com o Espírito Santo que nos transforma em testemunhas vivas do evangelho. O mundo, especialmente esse ano de 2014, foi um tempo muito, num certo sentido, muito terrível para a igreja no mundo. Talvez, segundo especialistas na área de missões, foi o ano onde houve mais perseguição contra a igreja, mais mortes
de cristãos ao redor do mundo. Só na Nigéria, nesses últimos meses, um ataque que um grupo terrorista fez, matou mais de 2.000 pessoas, não só cristãos, mas o alvo principal deles são os cristãos. Hoje, inclusive, eu estava lendo um artigo que reproduz uma frase do líder desse movimento muçulmano radical na Nigéria. Ele diz o seguinte, ele fala: o que vocês estão vendo é só a ponta do iceberg, porque vai vir muito mais, nós vamos destruir os cristãos. Então o mundo tem se levantado. Sabe por que o mundo tem se levantado? Porque o diabo está sentindo um cheiro de avivamento. O diabo sabe que um grande mover vai cobrir a terra, e ele se levanta, assim como fez em muitas épocas, para tentar derramar o sangue dos cristãos. Mas como já um imperador romano, que foi carrasco dos cristãos, ele já declarou, e é exatamente o que vai acontecer, ele declarou o seguinte: o sangue dos cristãos são como semente, quanto mais nós derramamos na terra, mais cristãos brotam. E eu creio que nós estamos vivendo, então, queridos, você pode estar vivendo um momento da sua vida muito confortável e tudo mais, e glória a Deus por isso, mas tem muitos cristãos lá fora, vivendo perseguições, e clamando pelo mover de Deus que está acontecendo no Brasil. Então se prepara para viver esse mover de Deus, e não se preserve, não busque se autopreservar, e não sonhe só com as coisas deste mundo. É lícito nós sonharmos em ter casa, em ter carro, em ter um diploma, em ter uma profissão. Tudo isso é bênção de Deus, mas a Bíblia já declara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então inclua missões nos seus sonhos, inclua a plantação de igrejas em todas as nações no seu sonho, inclua inclusive no seu orçamento financeiro. A igreja aqui tem se levantado para arrecadar recursos para essa área. Inclua no seu orçamento. Muitas vezes nós incluímos tantas coisas no nosso orçamento. Inclua missões. Isso é o propósito de Deus. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, está fora do assunto aqui, me perdoe, mas esse tempo que nós passamos nos Estados Unidos, eu senti muito forte no meu coração algumas coisas. Uma delas, queridos, que os americanos, eles foram levantados por Deus por muito tempo. Por muito tempo eles sustentaram missões ao redor do mundo. É interessante que para nós brasileiros, é meio raro você ver um brasileiro, por exemplo, que tem um compromisso financeiro mensal com missões. Mas é muito comum entre os americanos, é muito comum. É muito comum eles terem uma foto de missionários na geladeira e sustentarem. Nós temos inclusive no Japão, nós temos uma equipe grande lá. Mas fora nós aqui da Igreja da Paz, de Barueri, nós temos outros missionários da Igreja da Paz, mas que são americanos que estão lá. Todos esses americanos, são várias famílias, eles são sustentados por pessoas físicas, pessoas individuais, por cristãos americanos que têm esse compromisso. Financeiramente, todo mês eles separam um valor e mandam para esses missionários. Nós temos várias famílias no Japão que não são sustentadas pela igreja brasileira, são sustentados por cristãos americanos, e não é pela igreja americana. São cristãos que falam: o que você precisa? E começam a sustentar mensalmente. Então, durante muitos anos, Deus levantou os Estados Unidos dessa forma, e eu creio que a prosperidade que os Estados Unidos viveu foi fruto disso. Foi fruto disso. Porém, os Estados Unidos estão vivendo uma outra fase da história. Muitas igrejas estão fechando. É muito comum você encontrar cristãos que não frequentam igreja, não querem saber mais de igreja, a igreja está fria. E é exatamente nesse momento que Deus está levantando a nação brasileira, inclusive para ser missionário lá dentro dos Estados Unidos. Recentemente, um grande líder americano, o Ralph Neighbor, ele pediu lá na Igreja da Paz de Santarém, ele falou: por favor, mande missionários para os Estados Unidos, porque nós precisamos viver esse avivamento que vocês estão vivendo. Então Deus está levantando a nação brasileira para cumprir um papel nessa área de missões que os Estados Unidos abriram mão e estão deixando. Mas esse papel, ele passa muito centrado também na área financeira, de nós colocarmos a nossa vida financeira a serviço do avivamento, a serviço da manifestação do reino de Deus. Isso vai muito além, queridos, do nosso dízimo. Isso vai muito além do nosso dízimo, passa por um comprometimento. Nós temos alguns projetos aqui, como o projeto da latinha, que é só uma moedinha que coloca lá. Nós temos o projeto Difflin, que é um valor mensal. Mas tudo isso, irmãos, deixa eu dizer com todo o coração, é muito
pouco diante do chamado e do sonho que Deus está nos dando. Na verdade, é uma oportunidade que nós temos de fazer parte desse mover, de semear a nossa vida, de semear os recursos financeiros, porque tudo vai passar, irmãos, tudo vai passar. O nosso dinheiro nós podemos investir, e não é errado. Eu posso investir num sofá novo, maravilhoso, só que eu tenho que investir com consciência. Se eu vou investir nesse sofá novo, daqui a pouco ele vai ficar velho, ele vai para o lixão. Agora, se eu posso investir no sofá novo, glória a Deus, mas se eu invisto em missões, se eu invisto na plantação do reino de Deus, esse investimento nunca vai perecer. Pelo contrário, um dia nós vamos usufruir dele diante de Deus. É muito importante nós termos esse coração, nós termos esse comprometimento. Então, dentro disso, eu quero aqui ministrar a palavra que o Espírito Santo tem falado conosco. Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, nós lemos a semana passada a bênção apostólica ministrada por Paulo, e que traz uma revelação poderosa para nós. Então, 2 Coríntios 13, 13, diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, queridos, a palavra comunhão no grego, aqui que esse texto original foi escrito em grego, a palavra original para comunhão é koinonia. E o que significa koinonia? Quantos se lembram aqui? O que significa koinonia? Por favor, fala lá. 1, 2, 3 e... Amém, muito bem, fiquei muito feliz. É isso mesmo, nós ministramos a semana passada. Então koinonia significa amizade, significa comunhão, significa intimidade. Na verdade, a palavra koinonia, ela é até muito mais ampla do que esses três significados. É uma palavra profunda, que traz muitas verdades tremendas. E a semana passada nós falamos a respeito dessa amizade, dessa comunhão profunda e dessa intimidade com a pessoa do Espírito Santo, porque essa é a base do cristianismo bem-sucedido. Então nós já ministramos isso a semana passada, e hoje eu quero falar de um outro aspecto da koinonia, que também tem como base o nosso relacionamento com o Espírito Santo, mas que ele tem uma consequência muito tremenda, onde o Espírito Santo nos impulsiona a ter koinonia uns com os outros. A koinonia, a amizade, a intimidade, a comunhão profunda uns com os outros. A primeira vez que essa palavra foi mencionada na Bíblia foi logo após o derramar do Espírito Santo, porque a verdadeira koinonia, ela vem do Espírito Santo. Então, depois do derramar do Espírito Santo, foi a primeira vez que essa palavra foi mencionada na Bíblia, e está lá em Atos capítulo 2, verso 42 a 44, e diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham koinonia, eles tinham comunhão. Esse era o mover do Espírito. Eu quero mostrar para você, queridos, para nós entendermos a importância de nós vivermos esse princípio. A igreja primitiva, que serve para nós como modelo de igreja, essa igreja primitiva tinha uma agenda. A agenda da igreja, ela estava firmada em 4 pilares, que está descrito nesse versículo que nós acabamos de ler. O primeiro pilar é a doutrina dos apóstolos, é o amor à palavra, é estudar a palavra, é ouvir a palavra. Essa era a primeira coluna. A segunda coluna, a comunhão entre os irmãos, a koinonia. A terceira coluna, o partir do pão, que também está ligado à koinonia. O partir do pão, na igreja de Atos, eles celebravam a ceia de uma forma diferente do que nós fazemos hoje, mas esse partir do pão, eles comiam juntos. A Bíblia fala comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa também era a terceira doutrina, a terceira coluna. E a quarta, as orações. Então, a agenda da igreja, ela estava centrada em a doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Então, comunhão é uma das colunas da igreja. Nós precisamos direcionar a agenda da igreja e a nossa agenda
para viver este princípio fundamental. Como Atos 2,46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, koinonia fazia parte da agenda da igreja. Vira para quem está do teu lado e diz isso: koinonia faz parte da agenda da igreja. Queridos, isso é tão sério. A koinonia, essa amizade profunda, essa intimidade e essa comunhão com os irmãos é tão sério que ninguém, preste muita atenção nisso, ninguém pode alcançar o nível alto de koinonia com o Espírito Santo sem ter esse nível alto de koinonia entre os irmãos. Deus vinculou uma coisa com a outra, porque é mais ou menos o seguinte: imagina que uma pessoa chegue para mim, ou para você que é casado, eu vou me usar como exemplo aqui. Imagina que uma pessoa chega para mim e fala o seguinte: Gumer, eu gosto muito de estar com você, gosto muito de ter comunhão com você, gosto muito de conversar com você, mas, não traz a sua esposa e os seus filhos, porque eu não suporto eles, não vou com a cara deles, não gosto, não vou com a fachada deles. Você sim, eles eu não quero. Eu te pergunto, se você estivesse no meu lugar, você aceitaria ter comunhão com uma pessoa assim? Não. Mas você sabe que tem muitos cristãos que fazem isso com Deus? Não. Buscar Deus, ter relacionamento com Deus, orar, ok. Mas tá com os irmãos? Ah, não, isso aí não é para mim. Isso aí não gosto muito, isso aí dá muita encrenca, e essa história de comunhão eu já sei, vou invadir a minha privacidade, e você está falando isso para Deus: Deus, eu quero ter comunhão com você, mas com a sua noiva, Jesus, com a sua noiva, eu não quero não suporto. Queridos, não existe cristianismo de fato e verdadeiro sem esses dois princípios: comunhão profunda com o Espírito Santo, mas também comunhão profunda entre nós. Não existe. Não existe. E o diabo tem barrado muitas igrejas que têm vivido um nível raso, independente do tamanho dessas igrejas, porque pode ser igreja de milhares, mas isso não significa que tem um nível profundo, porque muitas vezes é um nível raso de impacto na sociedade, porque não tem comunhão entre si. E logo não tem também comunhão com o Espírito Santo, porque são duas coisas interdependentes. Uma pessoa que de fato busca profunda comunhão com o Espírito Santo, isso vai redundar no desejo ardente de ter muita comunhão entre os irmãos. A Bíblia nos ensina dois tipos de compromisso que nós devemos ter. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5. 2 Coríntios 8, 5 diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela palavra de Deus. Duas coisas que fazem parte do nosso compromisso com Deus. Então deram-se inteiramente ao Senhor, mas também deram-se uns aos outros. Paulo está dizendo isso: se entregaram, se consagraram, se devotaram ao Senhor, mas também se devotaram aos irmãos. Isso é cristianismo, e esse é o cristianismo que Deus está trazendo, esse mover, essa unção de koinonia, que vai varrer a terra. Como eu disse aqui, aliás não sou eu que digo, é a palavra de Deus que fala, que assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento da glória de Deus há de encher toda a terra. Eu creio neste mover, queridos, mas isso passa por esse princípio profundo de intimidade, de relacionamento e de amizade entre os irmãos. Só para você ter uma ideia, a expressão uns aos outros na Bíblia, só no Novo Testamento existe essa expressão mais de 50 vezes. Uns aos outros. Então tem, por exemplo, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, servir uns aos outros, advertir uns aos outros, encorajar uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, suportar uns aos outros, cantar uns aos outros, e assim vai. Tem mais de 50 vezes esse termo, e isso está ligado à koinonia. Não há aperfeiçoamento de fato dos cristãos se nós não tivermos esse nível do uns aos outros. E é tão maravilhoso, queridos, nós vermos que as nossas células, elas formam um ambiente essencial para brotar esse nível profundo de koinonia.
E quando isso acontece, quando há conexão do corpo em amor, o cabeça se manifesta. Isso que é maravilhoso. Cristo se sente atraído. Quando nós vemos no Salmo 133, por exemplo, onde a palavra de Deus fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ali o salmista compara essa união como óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão e desce pela barba, mas ele também fala como o orvalho do Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte alto, e por causa da neve, por causa da altura dele, o pico fica congelado. Mas quando bate o vento, aquela neve derrete e vai irrigando os montes ao redor. A Bíblia compara isso com koinonia. Quando há koinonia, o orvalho da bênção de Deus é soprado sobre as nossas vidas. Porque onde há essa conexão, onde há aceitação, onde há amor uns para com os outros, onde há um verdadeiro comprometimento de um para com os outros, irmãos, isso é uma coisa que atrai a presença de Deus, que atrai o cabeça do corpo. Isso é koinonia, no nome de Jesus. Agora, como cultivar a verdadeira koinonia? Então, voltando para Atos capítulo 2, verso 42, como cultivar a verdadeira koinonia? Então Atos 2 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Lembre-se que esse texto aqui fala sobre as 4 colunas que formavam a agenda da igreja: a doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Mas tem uma palavrinha aqui no início desse versículo que define como cultivar koinonia, porque diz assim: eles se dedicavam. Repita comigo: dedicação. Dedicação. Então, para nós cultivarmos a verdadeira koinonia, nós precisamos ter dedicação a isso. Tem que ser algo proposital, tem que ser algo que nós entendemos até como uma ordenança do Senhor. Nós temos que nos dedicar a isso, dedicar uns aos outros, dedicar aos relacionamentos uns dos outros. Houve um tempo na minha vida, um tempo de muita ignorância. Eu era pastor, foi bem no início no início do meu ministério. Eu me lembro que eu pastoreava a igreja, eu amava a igreja, sabia que eu tinha um chamado de Deus para ser pastor, mas eu não entendia esse princípio de koinonia. E eu me lembro que eu escolhi uma casa para morar a 50 quilômetros da igreja. Então eu morava bem longe, propositalmente, porque eu achava que isso era saudável para a minha casa, eu preservar a minha família da igreja. Então a igreja meio que era o meu trabalho, o meu ministério, mas a minha casa, os meus filhos, eu criava longe da igreja. Irmãos, eu glorifico a Deus, você não tem ideia da intensidade disso, de Deus ter quebrado essa ignorância da minha vida, de Deus ter mudado esse princípio, porque hoje eu olho para trás e eu conheço muitas famílias que escolheram esse estilo de vida e não mudaram isso, perderam seus filhos, porque os seus filhos não aprenderam a amar a igreja, e até o relacionamento, até o casamento, ficou um casamento aguado, ficou um casamento sem graça, porque Deus nos criou para viver nesse nível de koinonia. Nós precisamos da unção que brota do corpo. Eu glorifico a Deus porque isso foi pela graça de Deus, não foi nada de mim, mas Deus apertou as coisas de um jeito. Inclusive nessa época que nós morávamos bem longe da igreja, eu não pedi permissão para a Márcia para falar isso, mas eu creio que ela vai permitir. Não sei onde ela está, mas ela vai permitir. Foi um tempo da nossa vida, nosso relacionamento, inclusive, que a Márcia estava passando por depressão. Ela nunca tinha tido nenhum problema nessa área, mas nessa época ela estava muito triste, deprimida. Eu vinha para cá, vinha para Barueri todos os dias, ela ficava lá em casa cuidando das crianças. A gente só se envolvia com a igreja, a minha casa, só se envolvia com a igreja no domingo. Nós víamos no domingo, eles iam para a classinha, a Márcia juntos, mas depois o restante, eu isolava a minha família e eu me envolvia na igreja. Eu glorifico a Deus, porque pela graça e misericórdia, o Espírito Santo quebrou essa ignorância.
E passado um tempo, Deus afunilou as coisas e eu mudei bem pertinho da igreja. Foi a vez que eu morei mais perto da igreja, era quase na mesma rua da igreja. Foi logo no início que nós começamos esse mover de células. E logo nós abrimos a nossa casa para célula. Depois o meu sogro também abriu a casa dele para célula, a Márcia foi lá liderar. Daqui a pouco os meus filhos estavam envolvidos com isso. Passado pouco tempo, eles já estavam liderando célula, cuidando de pessoas, envolvidos na obra de Deus. Enquanto isso, queridos, a bênção de Deus veio sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha família. E hoje eu sei que eu colho frutos disso, desse nível de koinonia, porque eu passei a amar estar junto com os irmãos e ensinei isso para os meus filhos. Tanto que os meus filhos, pelos dois, se fosse possível, eles faziam uma casinha aqui na igreja e ficavam aqui dentro, envolvidos o tempo todo, mas porque nós ensinamos esse amor, nós ensinamos valorizar uns aos outros, suportar uns aos outros, ser flexível uns com os outros, ser amável uns com os outros, respeitar uns aos outros, submeter uns aos outros. Eu ensinei isso para os meus filhos, a submeter as pessoas da igreja, submeter aos mais velhos, submeter aos líderes deles. Quando criança, de repente eles estavam numa célula de crianças, tinha um supervisor sobre eles, o supervisor falava alguma coisa, eles vinham para mim, o supervisor falou assim, e tá. O que você pensa? Eu penso o que ele pensa, vai lá e submete. Vai lá e obedece o seu supervisor. Vai lá e obedece o seu líder. Porque a tendência deles é, meu pai é o pastor, então eu vou falar com ele, meu pai já vai resolver tudo e vai dizer que eu tenho razão. Aprenda a submeter uns aos outros. Há uma bênção nisso, irmãos. Há um mover nesse nível de koinonia. E eu dou graças a Deus porque hoje eu colho os frutos disso na minha casa. Eu colho os frutos disso, vejo o quanto os meus filhos amam o reino de Deus e quanto a minha vida e meu casamento se completa nesse envolvimento com a igreja. É uma bênção de Deus, a nossa família estar mergulhada neste mover. Nós saímos encharcados de unção. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Agora vamos entender um pouquinho esse princípio bíblico. Primeiro, quem não se aplica à koinonia está em pecado. Sabia disso? Essas pessoas que não querem muito envolvimento, ou pessoas que passaram por... E é comum isso acontecer, passaram por circunstâncias no relacionamento que ficaram talvez um pouco chateados, talvez um pouco magoados, e por conta disso se fecham para o relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, está em pecado, porque koinonia é uma ordenança. Não existe cristianismo sem relacionamento profundo, não existe cristianismo. Jesus vai vir buscar, é interessante isso, a Bíblia fala que Jesus vai vir buscar uma noiva. Então nós somos uma unidade diante de Deus. E quem não pratica isso, quem não vive isso e quem não colabora com isso, está em pecado. Então koinonia não é uma opção, é o meu jeitão mesmo, eu sou meio assim, eu gosto de ficar isolado, é a minha personalidade, é o meu caráter. Eu não gosto dessa história de comunhão, de estar junto com as pessoas, não. Eu sou meio tímido e está em pecado. Isso não tem nada a ver com personalidade. Deus respeita sim a nossa personalidade, desde que a nossa personalidade não fira princípios bíblicos. Isso é um princípio bíblico. Aí alguém pode pensar, eu estive nos Estados Unidos, e uma das coisas que eu ministrei muito na igreja onde nós estávamos colaborando foi esses princípios aqui, de abrir a casa, de estar junto. Aí algumas pessoas falavam o seguinte, não, mas isso é uma questão cultural. O brasileiro gosta mesmo dessa muvuca, o brasileiro gosta dessa festa. Não, o americano não. E de fato tem essa diferença cultural. O americano é muito mais fechado. Para convidar você para ir para a casa dele, olha, eu me senti muito especial lá, porque eu fui com essa imagem e até as pessoas me falaram, olha, as pessoas têm muito relacionamento assim, superficial ali, né, no hall da igreja, tá? Mas a casa é o lugar da intimidade onde você não entra. Mas eu me senti muito privilegiado, porque eu vi Deus quebrando isso lá, e nós fomos convidados na casa de tantas pessoas, tantos americanos, para jantar, para almoçar, e tivemos até que rejeitar alguns convites, porque não dava para atender.
Mas por causa dessa questão cultural, e eu vi alguns pastores até pisando em ovos para falar a esse respeito, não, porque eu preciso respeitar a cultura. Eu falo, olha, é verdade, nós precisamos respeitar a cultura, mas desde que a cultura não fira os princípios de Deus. Porque existe uma cultura celestial que é superior a qualquer cultura da terra. E nós devemos nos submeter a essa cultura. Então, se é um país que as pessoas são frias e não gostam de relacionamento, o cristianismo entra e tem que mudar isso. Porque cristianismo verdadeiro, essa koinonia que vem do Espírito Santo, está presente. Então, quem não pratica koinonia está em pecado. Segundo, porque está em pecado é necessário arrependimento. Então nós temos que ensinar isso uns aos outros. É preciso de arrependimento. Eu me arrependi muito do tempo onde eu não praticava isso com a igreja, onde eu achava que a minha função era só de liderar e não de me envolver. Existem doutrinas hoje, inclusive hoje dentro de igrejas, que falam isso, que o pastor ele não pode se misturar muito com o povo. Tem até, o pastor Eibe fala disso, de um autor famoso americano, que ele escreve, ele usa uma frase até muito bonita, mas herética e pecaminosa, na minha opinião, que ele diz o seguinte: o pastor não pode se misturar muito com as pessoas, porque pardais voam em bando, mas águia voa sozinho. Isso é mentira do diabo. Não é à toa, irmãos, não é à toa que muitas famílias de pastores estão destruídas. Não é à toa que muitos casamentos de pastores dão em divórcio. Não é à toa que, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza no coração, é comum os filhos de pastores se desviarem e ir para o mundo. É comum, porque escolheram serem águias voando sozinho. Então isso é pecado e nós precisamos de nos arrepender disso. E terceiro, nós precisamos escolher, inclinar o nosso coração para esse princípio. Se não é a sua cara, não é o seu jeitão, então você vai mudar, você vai inclinar o seu coração para entender e para viver esses princípios. Irmãos, isso é poderoso, isso é poderoso. Nós vemos, se você for analisar, nós não vamos ter tempo de analisar todos os textos profundamente, mas se nós formos analisar a igreja primitiva, por exemplo, não havia pressão para crescer e multiplicar. Não havia pressão. A Bíblia diz o seguinte: eles andavam juntos, comiam juntos, viviam juntos, e todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. O crescimento da igreja é fruto desse nível de koinonia, desse nível de relacionamento. Por isso, você quer uma estratégia para a sua célula crescer e multiplicar? Tem uma agenda de koinonia, porque nós precisamos nos dedicar a isso. Eu quero falar de forma muito prática isso aqui. Uma agenda, porque se nós não nos dedicarmos isso, direcionarmos a nossa agenda para isso, nós não vamos exercer isso nunca. Porque a vida é tão corrida e nos engole, mas nós precisamos ter uma agenda, porque essa é a agenda da igreja primitiva. Nós temos conferência e temos muitas coisas, mas se nós formos olhar para a igreja primitiva, eles não tinham muitas coisas que nós temos, mas eles tinham muita koinonia. A Bíblia fala que todos os dias eles estavam juntos, comendo com alegria e singeleza de coração. Eu estou muito feliz aqui entre os irmãos, porque eu tenho tido a oportunidade de praticar isso aqui com os irmãos. A gente tem muitos convites de almoço, de jantar e tudo mais, então a gente vai para a casa dos irmãos e tem sido uma comunhão tão gostosa, porque eu digo para vocês, queridos, que eu tenho as pessoas aqui dessa igreja como irmãos queridos, como amigos chegados, e isso impulsiona a minha vida, isso alimenta a minha vida. Isso me dá muita alegria. É óbvio que não dá para a gente estar com todo mundo, né? Nós temos podemos estar num lugar ao mesmo tempo, não podemos só estar num lugar por vez, mas é tão gostoso esse nível. Eu quero incentivar aqui as células a criarem uma agenda de koinonia, uma agenda de marcar um café da manhã para estar juntos, marcar um almoço, marcar um dia de esportes, de futebol, de coisas para vocês desenvolverem relacionamentos. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Mas ainda dentro desses princípios, eu queria contar uma experiência
sobre essa questão de atrair as pessoas para dentro desse mover. Irmãos, uma das doenças, que na verdade eu não diria que é uma doença, mas é a base de muitas doenças no mundo de hoje, é a solidão. Hoje o mundo está lotado, 7 bilhões de pessoas, mas as pessoas são solitárias. As pessoas vivem de fachada, elas têm o seu mundinho particular, e muitas vezes colocam uma máscara para sair lá fora, e se relacionar com as pessoas baseado nessa máscara. Elas consomem produtos simplesmente para serem aceitas diante das pessoas. Eu conversei com jovens assim, uma pessoa especificamente que eu conheci nos Estados Unidos e conversei, uma pessoa que tem muito dinheiro. Ele tinha um monte de vários celulares. Ele mostrou o iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5. Ele falou para mim, o que eu mais gosto é esse daqui, o 5. E eu falei, a pergunta que não quer calar, então por que você comprou o 6 e o 6 Plus? Ah, porque uma coisa é as pessoas me verem com o iPhone 5, outras coisas as pessoas me verem com o iPhone 6. O que é isso? É uma necessidade de ser aceito, uma necessidade de que alguém olhe para ele e fale, você tem valor. Mas eu me iniciei muito com ele, o seu valor não está numa coisa dessa aqui, daqui a pouco você está com o 6 Plus, daqui a pouco é o 7. E isso daí passou. O seu valor não está ligado a isso. Mas o mundo tem essa carência. Então, diante disso, esse tempo que nós estudamos lá nos Estados Unidos, a gente não consegue, assim, por mais que nós fomos lá para estudar, se concentrar, mas eu sei que é um gen que Deus colocou no nosso coração. A gente não consegue ficar sem se envolver, sem evangelizar, sem estar no meio das pessoas. Eu me lembro que, assim, uma agenda pesada nós tínhamos. A gente saía para a escola de manhã, voltava 5 horas da tarde, que a gente levava uma marmitinha para comer no almoço lá, então voltava com uma fome, fazia uma janta rapidinho e ficava estudando até meia-noite, às vezes 1 hora da manhã, para levantar no outro dia, e a mesma agenda assim. Aí um dia a gente falou, vamos marcar um jantar e convidar alguns amigos da escola. Aí pegamos o dia do Thanksgiving, que é um feriado muito popular nos Estados Unidos, e aí confesso que eu estava tão cansado, eu não cheguei a falar isso para a Márcia. Vou falar isso aqui para vocês. Eu estava tão cansado um dia, que aí eu tinha que sair para comprar o peru, assar, fazer tantas coisas, lição de casa. Eu falei, ai meu Deus, por que eu fui inventar isso? Estava tão bom, só nossa agenda, agora eu vou ter que... Passou no meu coração, mas veio e saiu, porque nós fizemos tudo. Aí foi um trabalhão, de fato foi. Eu tive que cozinhar junto com a Márcia e receber essas pessoas. E aí eles vieram em casa, a gente preparou a mesa, colocamos todos eles sentados à mesa. Talvez muitos deles nunca tiveram uma experiência dessa, porque a Bíblia fala muito sobre comer juntos. Tem essa experiência de estar sentado à mesa. Muitas pessoas não passaram por isso. Só um parênteses aqui, tem uma pastora americana. Ela ministra muitas vezes no Brasil, e ela escreveu um livro sobre isso, a experiência da mesa. E ela conta um exemplo muito lindo, que ela é uma mulher muito bem cotada, viaja por todo lugar, mas ela faz questão de fazer uma refeição gostosa, de colocar à mesa a melhor toalha, os pratos, e fazer uma coisa muito gostosa, e a família sentar. E ela fala de uma unção que há na experiência da mesa. E ela conta uma experiência de um camarada, que era um bandido, que cumpriu pena, um cara tosco, duro, uma rocha, uma pessoa rejeitada pela sociedade, mas ela foi usada por Deus. Ela chamou esse cara e quis dar a experiência da mesa para ele. Ela preparou a mesa, deixou tudo prontinho lá e pôs esse cara sentado. De repente esse camarada começou a chorar, foi quebrado. Ele falou para ela, eu nunca tive uma experiência dessa. Eu nunca sentei a uma mesa. Ele não disse com essas palavras, mas com essa unção de comunhão para comer. Aquilo quebrou a vida desse cara. E essa mulher tem um ministério muito, muito bonito nos Estados Unidos, onde ela vai nos prostíbulos convidar essas prostitutas para ter a experiência da mesa, para sentar numa mesa, ser servido. Há uma unção por trás disso. Quando a Bíblia fala sobre comer juntos, tem uma unção por trás disso. Então nós convidamos esses nossos amigos, eles sentaram à mesa, servimos, amamos. Depois nós sentamos para ter um momento de comunhão, de falar da cultura, de cantar as músicas. Cada um cantou a música do seu país, contamos histórias. Nós aproveitamos para ministrar bastante com eles. Aí no meio de tudo isso, um dos rapazes que estava lá, a Márcia já falou dele, é muçulmano.
No meio de tudo isso, ele falando, olha, eu estou muito impressionado. Ele falou, as palavras dele, ele falou, porque eu sou muçulmano, e quando estou lá na minha terra, eu vou 5 vezes por dia na mesquita para orar. 5 vezes por dia. Mas no máximo que eu falo, que eu cumprimento, é com uma pessoa. Agora vocês, cristãos, têm esse negócio tão gostoso de comunhão. E ele não falou com essas palavras, mas deixou muito claro que ele sente falta disso. Tanto que esse cara grudou na gente de um jeito impressionante. A ponto, a pastora Márcia já contou aqui, a ponto de um dia, no laboratório onde estavam vários professores, ele abraçou a minha Márcia e falou para uma professora que estava na frente: esses aqui são os meus pais espirituais. Nós não tínhamos comunicado a profundidade do evangelho com ele, mas ele teve essa experiência da koinonia. E aí depois desse jantar que nós fizemos, então nós convidamos, o nosso apartamento era bem pequenininho, então nós convidamos poucas pessoas, as pessoas que a gente tinha mais contato. Não ia convidar uma pessoa que eu não tenho contato, a pessoa até, eu achei, ela vai até estranhar. Chegou no outro dia do jantar, essa história de rede social, né? Os alunos colocaram nas redes sociais. Chegamos no outro dia, as pessoas, pra gente, vocês não fizeram isso aí, nem convidaram a gente. Pessoas que a gente não tinha nem relacionamento, pessoas até que, assim, olhavam a gente distante. Começou, puxa, vocês não nos convidaram. Falei, então não deixe por menos, vou fazer outro no Natal e você está convidado. E aí fizemos no Natal, só que não cabia na nossa casa, porque uma outra família falou, eu queria tanto estar com vocês também. Eu falei, só que como que a gente faz? Ela falou, então faz o seguinte, transfere para minha casa e vamos fazer na minha casa, porque cabe muita gente lá. Então fizemos esse mover, irmãos, é tão gostoso, dá trabalho, cansa, você tem que investir financeiramente, tive que comprar o peru, tive que montar a mesa, tive que fazer tudo, irmãos, mas o resultado é maravilhoso. Nós precisamos ter essa devoção para esse mover. Nós precisamos ter, o outro ponto aqui, compromisso com o nosso tempo, compromisso com a nossa agenda. Nós precisamos disso. Agora, algo muito importante que eu quero mencionar: evite a fantasia de achar que é algo que não leva muito esforço, que não precisa de esforço e crucificação da carne, porque precisa de esforço, precisa de crucificar a carne, precisa aprender. Isso aqui, esse ponto que eu vou falar, daria uma ministração de 2 horas, mas eu vou falar em 5 minutos. Nós precisamos aprender a resolver conflitos, porque não dá para ter a fantasia de que vai ser um negócio, né, que você vai reunir com os irmãos e os anjos vão descer tocando harpa, né, e aquela nuvem de glória vai te envolver e você vai sair de lá. Não pense que é assim. Muitas vezes vai ter conflito, mas nós precisamos aprender a resolver conflito. Existe um espírito, irmãos, e no nome de Jesus eu vou dizer isso aqui, denunciar esse espírito para nós expulsarmos da nossa vida e até da nossa cultura. Mas existe um espírito no brasileiro, espírito de milindre. As pessoas que se fecham, é que nem aquela, quando eu era criança tinha uma plantinha que você encostava nela, ela se fechava. A gente chamava de dorme Maria, não sei se tem outro nome por aí. Tem muito cristão que é assim, dorme Maria. Se reuniu lá, achou que alguma coisa não era do jeito que ele queria, se fecha. Não quero mais, não gostei, não vou com a cara daquele irmão, aquilo que ele falou não engoliu, não desceu, e fica uma coisa tão chata. É pecado, está pecando contra a koinonia, que é o mover do Espírito. Nós precisamos ter coragem, com muito amor e carinho, de resolver conflitos. Nós não podemos fugir dos conflitos. Os conflitos, eles são inevitáveis. São pessoas diferentes, culturas diferentes. Às vezes, o jeito de uma pessoa falar é o jeito dela, mas ofende o outro, porque o outro acha que essa pessoa foi muito grossa. Então é um momento, queridos, onde o Espírito Santo quer usar essas diferenças para quê? Para o aperfeiçoamento. Mas nós precisamos botar para fora o espírito de milindre, no nome de Jesus, de ter que ficar pisando em ovos. Nós devemos ter tudo com muito amor e carinho, como eu disse. Nós devemos exortar uns aos outros, baseado no amor, admoestar uns aos outros em amor, suportar uns aos outros em amor, suportar as diferenças uns dos outros em amor. Eu tive uma experiência alguns anos atrás com
uma pessoa que nós começamos a nos relacionar para ganhar essa pessoa para Jesus, e tivemos bastante contato, bastante comunhão com essa pessoa, e óbvio, ele é novo convertido, então falava um monte de besteira, um monte de coisa, aí eu fazia cara de paisagem, porque ele vai crescer, ele vai crescer. Depois que ele cresceu, ele chegou um dia para mim e falou: Gomer, como você aguentou e teve paciência com tanta besteira que eu te falava? Eu falei: porque eu te amei, eu te amei. O amor constrange. A gente não pode ter koinonia e querer ser daquele tipo chato que quer alinhar todo mundo. Está errado isso, está errado, em nome de Jesus. Aquelas patada gospel. Sabe patada gospel? Está errado, irmão, está errado isso aí. A pessoa às vezes fala uma palavra negativa: está amarrado, não fala isso. Calma, vai com paciência, suporta essas coisas. Não queira ser o justiceiro cristão, gospel. O justiceiro está lá na koinonia só para ficar olhando os irmãos: está errado isso. É o santarrão, está errado. Está errado. Para nós termos comunhão, nós temos que ter flexibilidade, nós temos que ter amor uns para com os outros na abordagem, nós temos que ter humildade para abrir mão da nossa posição, nós temos que ter humildade para isso, nós temos que ter a disposição sempre, em todo o tempo, de perdoar. Tudo isso faz parte do pacote da koinonia, porque são essas coisas que nos aperfeiçoam, irmãos. Uma pessoa que vive isolada sozinho, ela não vai ser aperfeiçoada. Mas nesse mover de comunhão, as arestas vão aparecer, mas nós vamos nos relacionando, amando. Se der conflito, tenha maturidade para ir lá, resolver o conflito em amor, preferindo uns aos outros em honra. Isso é muito importante. O próximo ponto aqui: saiba valorizar o que está acontecendo e celebrar cada momento. Porque tem pessoas que, eu sei que ninguém vai sair daqui com essa mentalidade, que de repente ouve uma palavra dessa e vai chegar na célula: a nossa célula está faltando isso. E a pessoa só sabe dizer o que está faltando. A nossa célula não tem koinonia. Saiba valorizar o que você tem. Saiba valorizar. É um outro espírito que nós temos que combater no meio da igreja. Eu já vi muitas vezes isso. Às vezes o irmão está precisando de uma visita, por exemplo, está doente, alguma coisa do tipo. Aí tem um irmão da célula, um irmão da igreja que vai visitá-lo. Mas foi um irmão que foi lá visitar. Só que a mentalidade dele é o seguinte: ninguém veio me visitar. Aí o irmão fala: mas eu não sou ninguém? Ah, sim, veio só você, mas a igreja não veio me visitar. Mas como assim? Esse irmão é membro do corpo. Então são pessoas que começam a maximizar isso. E tem o contrário também, que olha que coisa, como a estratégia do diabo. Aí o irmão vai e tem problema com um irmão da igreja. Eu tive o problema na igreja, vou embora. Peraí, mas você teve problema com um irmão, agora vale a igreja toda. Agora esse irmão representa a igreja toda, mas na hora da visita ele não representava. Então são pessoas que não sabem valorizar o que tem. Nós precisamos ter esse espírito no momento de ter koinonia, de estar juntos. Nós precisamos saber valorizar aquilo que Deus nos deu, a bênção de estarmos juntos. Então se começou com o café da manhã, não fica: a gente tem que ter sempre, né, pessoal? Porque, olha, a gente nunca faz essas coisas. Aproveita que está fazendo. Se alegre com aquilo que está acontecendo. Isso é muito importante. Agora, queridos, para concluir, esse assunto é muito importante, é muito profundo, mas eu conto 100% com o Espírito Santo traduzindo e trazendo revelação nos nossos corações. Mas eu quero concluir aqui com alguns pontos importantes. A koinonia profunda é amor praticado em um contexto de comunhão com propósito. Então é comunhão com propósito. Eu vou explicar o que é isso. Não é apenas ajuntamento, porque ajuntamento os camaradas fazem toda sexta-feira no seu happy hour. Ele é um ajuntamento, não tem propósito. O relacionamento que nós fazemos não é só um ajuntamento. Se você vai marcar um café da manhã, se você vai marcar uma partida de futebol, o futebol é um lugar um pouco difícil de ter koinonia, mas é possível. Porque se tiver muita maturidade para resolver conflitos, porque no futebol os irmãos se sentem injustiçados e vão brigar e vão xingar. Não, espero que não, né? Espero que não xingue, mas fica ali. Mas é um momento para saber resolver conflitos, é possível, mas nós precisamos ter em mente qual que é o propósito da koinonia. Então eu quero falar de alguns pontos aqui,
que compõem o propósito. Todas as vezes que nós nos reunirmos, nós temos isso em mente. O primeiro ponto, queridos, do propósito é encorajamento de uns para com os outros. Encorajamento. Esse encorajamento, ele vem da troca de experiência. Porque Paulo condena um tipo de ajuntamento que não tem nada a ver com coinonia, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. 1 Coríntios 11, 17, Paulo diz assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. São reuniões onde não tem um foco e um propósito. Qual que é o propósito? Encorajamento. E como se dá esse encorajamento? De repente, no meio dessa reunião, uma coisa que eu aprendi isso com outros pastores. Um pastor que me ensinou muito isso era o pastor Odilon. O pastor Odilon é uma pessoa muito inspiradora para mim. E ele gosta de fazer essa pergunta. Ele encontra com alguém e ele fala o seguinte: me conta a sua história. E ele vai ouvir com paciência, óbvio, porque tem gente que tem umas histórias bem longas. Amém, vai ouvir com paciência. E nesse de conta a história, primeiro que nós somos edificados. Irmãos, tem tanto testemunho maravilhoso. Esses dias mesmo eu estava chegando aqui na igreja, acho que foi o primeiro Tadel, semana passada. E um irmão maravilhoso, abençoado, acho que eu até posso citar o nome dele aqui, porque é um testemunho muito lindo. O irmão Francisco, o Chico da Denise, me parou ali: pastor, tá? E ele começou a falar, ele falou: pastor, estou vivendo o mover de Deus, que eu, assim, não tem, ele já tem assim, é novo ainda, mas é um pouco mais velho que eu acho, né? E o seu Francisco falando: eu não tenho cansaço, eu tenho um ânimo para fazer as coisas. E ele contando o número de células que ele já tem. E eu lembro quando ele chegou na igreja, pouco tempo atrás, achava que não tinha talvez valor e condição de fazer nada, mas 5 minutos que eu fiquei com aquele irmão ali, como eu saí encorajado. Eu preciso dizer isso aqui, não sei se o seu Francisco está aqui, mas eu preciso dizer, 5 minutos de contato com ele, eu saí tão encorajado para pregar. Eu saí literalmente chorando de lá, porque essas coisas me impactam. Ver que da Bíblia mostra que do lixo Deus levanta príncipes. Então o momento de coinonia é o momento para nós encorajarmos uns aos outros com os testemunhos, com a história de sucesso e às vezes até aparente história de fracasso, onde no momento as pessoas falam: puxa, eu estou tendo dificuldade. Tenho dificuldade, por exemplo, sei lá, para ser regular no meu tempo sozinho com Deus. Aí alguém vai falar: olha, eu também tinha essa dificuldade, mas eu fiz assim, 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 assado. Então estou encorajando um ao outro. Nós precisamos ter isso como foco. Um segundo ponto aqui é somar na vida espiritual, estimulando uns aos outros. Paulo diz isso em Hebreus 10, 24 e 25. Vamos ler esse texto. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxime aquele dia. Olha a exortação de Paulo tão profunda. Ele está dizendo aqui sobre esse tipo de ajuntamento com propósito, e nesse tipo de ajuntamento nós vamos considerar uns aos outros, incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Tem áreas da vida, irmãos, que é no momento da coinonia que vai ser aperfeiçoado, porque nós vamos ver o exemplo de pessoas do mesmo nível, pessoas que passaram por aquilo que nós passamos e já venceram. Mas olha a exortação de Paulo, olha a exortação: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então Paulo mostra que já aqui na época dessa igreja havia um combate maligno para que as pessoas desistissem desse mover. Ah não, estou cansado, minha agenda está muito cheia, não vou não. Ah não, se fosse para ir para o culto, eu ia, mas essas reuniões aí, não. Paulo está exortando aqui, como é costume de alguns, abandonar esse nível de relacionamento. E Paulo fala, ele continua: procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aquele dia se aproxima. Irmãos, coinonia faz parte da agenda do céu. Deus nos colocou juntos para nos relacionarmos. Terceiro ponto aqui: fale o que edifique. Efésios capítulo 4, 29 a 32, Paulo também diz aqui:
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Esse ensino de Paulo, ele está mostrando aqui que tudo isso é praticado no nível de koinonia, de relacionamento. Então, vai existir conflito, mas está aqui a palavra de Deus para nos lavar, para nos guiar, onde nós vamos sendo aperfeiçoados. Mas uma exortação dele diz o seguinte: nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Palavra torpe, queridos, não é palavrão. Palavrão também se inclui na palavra torpe, mas espera-se que os cristãos não tenham o hábito de falar palavrão. Ainda que, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu já vi novos convertidos em reuniões, às vezes até reunião de célula, quando ele vai responder a pergunta, e às vezes solta um palavrão. Uma vez aconteceu isso, eu fui numa cela e um novo convertido soltou um palavrão, o líder quase fez um buraco, porque ele deve ter pensado, não me disse, mas deve ter pensado, justo hoje que o pastor veio fazer supervisão na minha cela e tá. Mas eu não vi aquilo como assim, está contaminando. Não, era um bebê. Paulo diz isso quando era criança, quando era menino, andava com o menino, falava com o menino. Quando cheguei a ser moço, deixei das coisas de menino. Então é óbvio que essa pessoa precisa de instrução e tudo mais, mas é óbvio que no nosso contexto esse tipo de coisa não existe, não é comum do nosso contexto. Mas então o que é palavra torpe? É palavra que não serve para edificação. Então se não serve para edificação, não fala. Às vezes vai falar mal do outro. Não, irmãos, é só para a gente orar. Eu estou contando isso, olha, para a gente orar. Olha, mas aquela igreja lá, olha, o pastor adulterou. É para a gente orar, tá, irmãos? Para quê? Para que falar mal de outra igreja? Para que falar mal de outras pessoas? Até, eu confesso, irmãos, que o Brasil está vivendo um período da história política complicado. Mas eu queria exortar os irmãos, não se reúnam para falar mal do governo, para falar mal da política. Ele tem que tomar cuidado, porque isso também são palavras torpes. São coisas que desviam o foco. Então nós precisamos ter propósito. E por último aqui, cuidar do interesse uns dos outros. Então o foco da nossa koinonia não é só um ajuntamento, nós vamos cuidar dos interesses uns dos outros. Eu creio que nesse mover de koinonia, eu já vi isso acontecendo muitas vezes aqui na igreja. Às vezes nesse mover de relacionamento, de intimidade na célula, de repente os irmãos descobrem, por exemplo, que é aniversário de casamento de um dos casais, e vão se juntar e dar um presente. Ou às vezes um casal que se converteu e ainda não conseguiu, estão morando juntos, e agora querem acertar a situação. Então nesse mover de koinonia, vão cuidar do interesse. Vamos fazer uma vaquinha aqui e nós vamos ajudar. Vamos fazer um chá de panela, vamos fazer um chá de garagem. Vamos ajudar esse irmão. Falei alguma coisa engraçada? Achei que eu estava falando tão sério aqui, irmãos. Então a gente tem esse propósito claro de cuidar dos interesses uns dos outros. Isso são coisas importantes. Em Filipenses capítulo 2, Paulo diz isso, de 1 a 4. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideram os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A nossa comunhão deve ter esse propósito. Eu vi uma história, conheci um discípulo do pastor Ed Liu. O pastor Ed Liu é o pastor de uma das maiores igrejas na Indonésia, uma igreja que sofre uma perseguição que vocês não têm ideia, o que eles vivem lá, e Deus faz tantos milagres. Mas Deus levantou um grupo de empresários, homens muito ricos. Eu fui lá, eu conheci esses homens, participei de reuniões com eles. Homens muito ricos, donos de mineradoras, donos de redes de restaurantes, mas comprometidos com o reino de Deus, investindo no reino de Deus. E um desses irmãos, dono de um restaurante, ele contrata para o restaurante propositalmente muçulmano.
Ele contrata muçulmano, traz os muçulmanos e lá dentro da empresa, ele separa um tempo para reuniões, para ministração, e é voluntário, quem quiser, e os muçulmanos acabam indo. Mas dentro dessas reuniões, eles escolhem as necessidades uns dos outros. E aconteceu um dos casos que aconteceu muito interessante, que dentro dessa reunião, um dos rapazes trabalhava na área de faxina, de uma grande rede de restaurante, e eles descobriram que ele não tinha casa, ele morava debaixo de uma lona, num lugar muito pobre da Indonésia. Aí eles se juntaram, os próprios funcionários, para arrecadar recursos, e o dono da empresa falou: cada R$1 que vocês arrecadarem, eu dou 2. E assim eles arrecadaram um valor considerável e foram naquela vila. Então é interessante, parava, e aí esse empresário chamou os outros empresários da igreja, os caras ricos, tudo com carrão. Chegaram lá na vila desse camarada pobre, parou aquele monte de carrão lá e um monte de gente, e começaram a trabalhar e construir uma casa muito boa para aquele rapaz. Aí os vizinhos ficaram curiosos: mas o que é isso? Que são seus amigos aí que vieram aqui? Como pode estar? E os caras começaram a ficar curiosos. Primeiro que esse muçulmano se converteu, e ele evangelizou aquela vila inteira através desse testemunho de koinonia. As pessoas, porque os muçulmanos, é uma das religiões que tem crescido muito no mundo, mas cresce na base da violência. Agora, o contraponto disso é o cristianismo, onde as pessoas vão conhecer o amor de Deus através de nós, e o amor é mais forte do que qualquer poder de muçulmano radical. O amor é irresistível, e nós precisamos praticar isso, e isso produz nas nossas vidas uma alegria indescritível. Então, a nossa agenda pessoal e a agenda da igreja, a agenda da célula, precisa colocar como uma das prioridades koinonia. É até por isso que nós resistimos aqui na nossa igreja muitas programações. Por exemplo, muitas pessoas nos cobraram já muitas vezes: por que vocês não têm culto de jovens todo sábado? Nós até tentamos uma época, depois nós percebemos que começou a atrapalhar as células. Porque um dos segredos do crescimento das células de jovens é exatamente essa koinonia, esse relacionamento. Mas precisa ser essa koinonia com propósito. Então, queridos, esse é um dos princípios que nós devemos colocar como prioridade da nossa agenda. E nós vamos viver, já temos vivido, mas como eu disse aqui no início, profetizando, nós estamos entrando num outro nível, um nível de aceleração, onde nós vamos ver um crescimento muito maior, pessoas sendo atraídas de todos os níveis sociais. Porque às vezes a gente vê aqui os ricos, e a gente acha que essas pessoas são completas. Irmãos, são vazios, eles têm essa necessidade de koinonia, eles têm essa necessidade de relacionamento, porque isso é inerente do ser humano. Todo ser humano tem essa necessidade, e só a igreja está habilitada para suprir essa necessidade. Então eu quero exortar e estimular os irmãos a viverem esse novo nível de koinonia, em 2 aspectos. A koinonia íntima com o Espírito Santo, diária, que vai redundar em koinonia uns com os outros. Eu gostaria agora, bem rapidamente, eu quero mostrar um vídeo para vocês, um vídeo bem rapidinho, e depois nós vamos orar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem
Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Amém. Nós queremos orar nesse momento, mas eu acho que a melhor forma de nós orarmos é nós nos juntarmos em grupos. Talvez com os irmãos da sua célula ou não, mas faça pequenas rodas aqui, por favor, não deixe ninguém de fora. Mas começa a orar agora por este mover. Se precisa haver arrependimento, que haja arrependimento agora. Mas que possamos ministrar uns aos outros.